Amém, irmãos. Esse é o terceiro vídeo. Amém? É que Joel tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Então, como eu falei no final do último vídeo, olha, irmãos, quando se é abençoado por Deus, quando se tem a graça do Senhor todos os dias, se tem que entender que se deve viver de forma correta perante Ele. E a grande questão é a seguinte: se você não vive à altura do amor de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, a palavra de Deus te condena. A palavra de Deus te condena, não há outro caminho. Deus requer santificação, Deus requer vida na presença dEle. E aquele povo tinha tudo, Deus tinha dado tudo, Deus tinha dado terra, graça, bênção, sacerdote, e aquele povo tinha se afastado de Deus, e Deus está dizendo, o amor de Deus é tão grande que Deus está avisando antes, olha, volta para mim que eu vou evitar tudo isso. Assim como aqueles gafanhotos arrebentaram, vocês serão arrebentados, voltem-se para mim, né? E terminamos dizendo que aquele povo teria um sentimento terrível, doloroso, tal como uma menina que se prepara para o casamento e vê seu marido morrer. Olha, não há expectativas nenhuma de vida longe de Deus. Nenhuma. Longe de Deus nós estamos fadados a todos os insucessos e más sortes que qualquer incrédulo tenha. Qualquer incrédulo tem, entenda isso. As expectativas verdadeiras e a vida verdadeira é só com Cristo, né? E agora vamos para a terceira e última parte. Joel então diz assim: vamos nos arrepender. Depois que Joel descreve o momento horrível, Joel diz, vamos nos arrepender, vamos dar um passo grande ao arrependimento. E o que eu acho interessante é que Joel chama todos ao arrependimento, todos são chamados ao arrependimento. Do príncipe ao mais simples camponês, todos são chamados ao arrependimento. E eu quero que você, na sala de aula, diga isso. Diga que quando vem a mão pesada do Senhor, ninguém escapa. Ninguém pense que vai escapar do momento histórico horrível. Deus avisa e Deus diz, olha, vocês estão presos enquanto povo. E ninguém vai escapar, não. O momento histórico, o momento ruim vem para todos, absolutamente todos. Por isso que a Bíblia diz que teria que ter uma conversão completa. E isso está muito bem descrito em Joel capítulo 2, versículo 12 a 19. E você vai dividir assim em sala de aula. Deus chama ao arrependimento, em primeiro lugar, quem? Os líderes da época. Aqueles que podiam dar ordem sobre o povo. Aqueles que podiam dizer, faz isso e o povo fazia. Faz aquilo e o povo fazia. E Deus chama ao arrependimento os líderes. Leia com os irmãos os versículos 15 e 16 de Joel 2. Então, Joel 2, versículo 15 diz assim, vamos juntos. Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai o dia de proibição. Congregai meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e até os que mamam. Sai o noivo da recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, não tem momento de moleza, não. Você que é o líder, chama todo mundo. Do caducando ao mamando, chama todo mundo para vir ao arrependimento. Irmãos, o arrependimento começa com a liderança. A liderança tem que ter esforço suficiente de chamar o povo para vir orar, para vir se converter, para vir modificar sua vida. Eu louvo a Deus pela liderança que nós temos e pelo fato de nosso querido pastor Gedeon nos chamar o tempo inteiro ao arrependimento. Irmãos, arrependimento começa com um líder gritando e chamando o povo e dizendo, nós vamos mudar de vida. Não pense você, líder, que o povo está ruim, você vai se livrar dos assírios, dos caldeus, dos romanos, dos gregos. Vem, e você é o primeiro a ser morto.
chame o povo ao arrependimento. Também o profeta diz que era para chamar o povo ao arrependimento um segundo grupo, os sacerdotes. Veja o versículo 17. A liderança religiosa devia tomar uma posição muito importante. Olha o versículo 17 do capítulo 2. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. O alpendre é a porta de entrada. E o altar, o momento e o local do sacrifício. Então, todos os que ministram na casa do Senhor, ninguém está liberado do arrependimento. Daquele diácono que recebe na porta o povo, até aqueles que na congregação trabalham, até aquele que tem acesso ao Santo dos Santos, todo mundo tem que, olha que interessante, chorar. Chorar e interceder. Deus chama a liderança para interceder. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. A liderança é chamada ao arrependimento e da porta até o altar, irmãos, todos deveriam ser incessantes intercessores pela mudança da vida do povo. E é óbvio, se a liderança política é chamada ao arrependimento, se a liderança religiosa é chamada à intercessão, é óbvio que o povo é chamado ao arrependimento. Veja que os terceiros são exatamente o povo. Versículo 12 e versículo 13. 12 e 13. Lê com os amados irmãos. Ainda assim agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e arrepende-se do mal. E então está chamando o povo para conversão, e conversão verdadeira, é conversão do coração, não é rasgar a roupa, é rasgar o coração. É conversão interna, que vem de dentro para fora. Então veja que a única forma de evitar todo aquele mal que viria, e que foi representado na praga dos gafanhotos, seria o quê, meu amado irmão? Seria uma conversão imensa inteira. Desde o povo à liderança política, passando por uma intercessão muito grande dos líderes religiosos. E por fim, irmãos, diga que Joel fala também de um Deus que traz a esperança de bênçãos futuras. Veja que em Joel capítulo 2, versículo 20 a 32, 2, versículo 20 a 32, Joel diz que se o povo se converter, olha o que viria. Viria em primeiro lugar a destruição dos inimigos. Isso está em Joel 2 e 20. 2 e 20. Olha o que diz aqui Joel 2 e 20. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em terra seca e deserta. Seca e deserta. E aí o resto você pode ler também. Quem é o do norte? São esses povos que viriam atacando. Porque normalmente as pragas de gafanhoto começavam do norte, vindo atacando Israel. Então a figura aqui é muito simples. O inimigo também, entre aspas, vem do norte. Eu destruo o inimigo, porque eu sou Deus. Segundo, restauração de bênçãos terrenas. Ao ler Joel 2, 20 a 32, você vai ver que o Senhor diz que recupera o gado, recupera a lavoura, recupera a vinha. E o mais importante, restauração de bênçãos espirituais. E aqui está um ponto muito bonito, porque as bênçãos espirituais, elas vêm muito mais do que se esperava. E aqui é que Joel fala do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E é interessante isso, porque na época de Joel, o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne, não. O Espírito Santo derramado sobre toda a carne foi bênção trazida por Cristo após a morte na cruz do Calvário. E aí ele nos deu o Espírito Santo. Na época de Joel, não. Na época de Joel, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa específica para uma missão específica.
Aqueles que eram ungidos para o trabalho no templo, e como reis e sacerdotes, é que tinham possessões por parte do Espírito Santo. E Joel está dizendo, olha, aquilo que é bênção de poucos hoje, se vocês se converterem, será a bênção de todo mundo, que é o derramamento do Espírito Santo. É lógico que eu também creio que aqui Joel está falando também de bênçãos futuras, como o derramamento do Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecostes. E até Pedro, quando fala do que estava acontecendo em Pentecostes, cita Joel. Mas nós não podemos aqui sair muito do contexto do livro histórico que estamos estudando. A bênção aqui do Espírito Santo, em primeiro lugar, era Deus, se vocês se converterem, vai dar para vocês muito mais do que vocês esperam, até no campo espiritual. Ele não vai vir como uma simples possessão num momento específico, não. Ele vai se derramar, vai haver um derramamento do Espírito Santo extraordinário. Irmãos, Deus amava tanto aquele povo, que Deus estava adiantando para eles a história mundial. Deus estava dizendo, olha, se levantarão povos, guerreiros, horríveis, e que se levantarão como impérios enormes. E o que um não conseguir destruir, o outro vem e domina e destrói, tal como os gafanhotos. Mas eu quero livrar vocês disso. Eu quero livrar vocês de todo esse mal. Se convertam a mim. Irmãos, a palavra de Deus é a mesma hoje. Deus nos avisa de todos os maus, Deus nos avisa de todos os atos horríveis, Deus quer nos livrar de tudo aquilo que é péssimo. Basta nos voltarmos ao Senhor em sinceridade de coração, sinceridade de vida, de alma e de espírito. Pregue então arrependimento, pregue então compromisso com a palavra de Deus domingo, e que Deus possa nos abençoar. Amém? Veja esses 3 vídeos, hoje, sexta-feira, dia 26, veja amanhã, quantas vezes quiser, dia 27, e se acordar bem antes da escola e quiser ver de novo, veja e que o Senhor te abençoe. Nos encontramos, lembre-se, no máximo 8:50, domingo na igreja. A paz do Senhor. Até sexta-feira que vem com um novo vídeo. Amém.